Olá, alunos! Olá, professores! Eu sou a professora Yara, professora de Química de vocês, aqui do Aula em Casa. E é com muito orgulho que a gente dá início a esse componente aqui para o ensino médio, para a terceira série, tá? Espero que vocês estejam aí também animados, tanto quanto eu tô. Além aqui da professora Yara, que vos fala, temos também a professora Darlinda e a professora Cristiane, que estão lá no chat. Caso você tenha alguma dúvida, fala com elas lá, que elas vão ajudar vocês também respondendo as possíveis questões, tá? E no final aqui da aula a gente vai ter esse momento de interatividade, né? Esse momento que vocês vão poder participar respondendo as perguntas da dinâmica local interativa, tá bom? Então vamos começar a aula de hoje. A aula de hoje é a aula 13, a gente vai falar um pouco sobre a introdução à química orgânica e o estudo do carbono, né, que é o assunto do ano inteiro, tá? Da terceira série inteira, tá? A gente vai falar somente de carbono, das suas propriedades, a gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre, né, essas substâncias formadas a partir desse elemento e vai ver o quanto ele é importante em vários ramos da nossa sociedade, da evolução tecnológica, tá? Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essas substâncias e vai entender um pouquinho mais nessa primeira aula, que é a introdutória, né? A gente vai apresentar para vocês o quanto a química orgânica é fascinante e faz parte do nosso cotidiano, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aí nesse conceito da química orgânica. Então, a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos que contêm o carbono, tá, gente? Então, de forma geral, é isso, tá? Compostos que tenham o elemento carbono na sua composição, esses compostos são chamados de compostos orgânicos, tá? Então, todo composto orgânico tem esse elemento na sua estrutura, sendo que é o elemento mais importante dessa estrutura química, tá bom? Agora a gente vai, né, dar início aí, dar esse pontapé inicial, a gente vai ver uma animação bem legal que conta um pouquinho da história, dessa evolução das descobertas, até, né, no caso dos compostos orgânicos especificamente, até a gente chegar aos dias atuais, tá bom? Então é sempre bom a gente falar um pouquinho de história. Olha só. No século XIX, cientistas acreditavam que compostos orgânicos eram obtidos a partir de animais e vegetais. Em 1779, Berzelius defendeu a ideia de que os compostos orgânicos só podiam ser obtidos nos organismos vivos e não nos laboratórios. Tal proposição ficou conhecida como teoria da força vital. Em 1784, Lavoisier provou que o composto obtido dos animais ou vegetal contém carbono. Em 1828, Friedrich Wöhler, através de experimentos, obteve a ureia, uma substância tipicamente orgânica encontrada em urina de alguns animais. Esta experiência recebeu o nome de síntese de Wöhler. Em 1858, Friedrich A. Kekulé definiu a química orgânica como sendo a parte da química dos compostos do carbono. Olha aí, né? Um pouquinho da história da química orgânica, dessa evolução da descoberta dos compostos, até que a gente chegasse aí a esse momento atual, né? Mas onde a gente encontra os compostos orgânicos, né? Eles estão em que parte aí da nossa vida, no nosso cotidiano? Será que é possível, né, que esses compostos estejam espalhados aí no nosso dia a dia? Sim, tá? E aí eu vou apresentar para vocês rapidamente algumas substâncias, são hormônios produzidos no nosso organismo que ajudam a gente para que a gente seja mais feliz, tá? Olha só, vamos conhecer alguns deles, tá? Primeiro é a ocitocina, que é
né, produzida lá nos neurotransmissores, como eu comentei lá no nosso cérebro. Todos esses hormônios que eu vou apresentar, pode voltar, que eu vou apresentar para vocês são produzidos pelo nosso organismo, tá? Então a primeira é a ocitocina, que é classificada como o hormônio do amor, tá? Então é essa substância que está presente quando, por exemplo, a gente está apaixonado, tá? Então a segunda substância é pode avançar, dopamina, né? A dopamina é um hormônio responsável pela sensação de recompensa. Aí a gente tem também a próxima, que é a serotonina, que nos traz a sensação de felicidade. Quando a gente faz uma atividade que a gente gosta muito, tá? Que a gente gosta de realizar. Depois, nós temos também a próxima substância, melatonina. Essa ficou famosa ultimamente, né? É o hormônio do sono, aquele que aparece quando a gente quer dormir, e a gente sabe que dormir faz muito bem para a saúde e para que a gente também seja feliz, tá? O próximo é a endorfina, que é um analgésico natural do nosso organismo. É, por exemplo, essa substância que está presente depois que a gente faz uma atividade física muito intensa e que a gente fica meio cansado, sonolento, é a endorfina responsável. E por último, e não menos importante, a noradrenalina, que eu espero que vocês estejam agora, que é aquele hormônio do alerta. Quando a gente toma um susto, por exemplo, a noradrenalina está presente lá, a gente arregala os olhos e fica em estado de alerta. A noradrenalina ajuda, por exemplo, facilita na aprendizagem. Espero que vocês estejam aí carregados desse hormônio, tá? Onde mais a gente encontra os compostos orgânicos? Olha só, eu trouxe para vocês aqui algo também que faz parte da nossa cultura, que é o chá, tá? A química do chá. E aí eu trouxe para vocês um chá bem conhecido, né? Um chá famoso, que é o chá de hortelã, tá, gente? É um chá muito comum aqui na região, não só no nosso estado, mas no nosso país. E o chá de hortelã, gente, ele, por exemplo, ele alivia, né, os seus usos medicinais, né? Alivia gripes, resfriados, náusea, também ajuda na digestão. Quais são as substâncias que eu encontro no chá de hortelã? Alcaloides, flavonoides, vitaminas. Aqui eu coloquei algumas das vitaminas, tá? Que são encontradas como a vitamina B, a C, a D. E minerais, como magnésio, ferro, sódio. Pode voltar? E o potássio, tá? Então a gente tem aí essa quantidade enorme de compostos orgânicos e também de minerais presentes num único chazinho, né? Que às vezes a gente, né, acaba nem pensando muito sobre isso, tá? Agora a gente vai conhecer um pouquinho dos princípios ativos presentes nesse chá, tá? E aí eu mostro para vocês, pode avançar? São dois, né? Os mais importantes são aqueles que a gente chama de princípio ativo, que está presente lá e que confere a essa planta as suas características. A primeira é o mentol. Tá aqui a estrutura do mentol, tudo isso aqui a gente ainda vai trabalhar, tá, gente? Essa questão de classificação, conhecer um pouco mais os compostos, aqui eu só estou apresentando para vocês o quanto a química orgânica está no nosso dia a dia. Então, o mentol é um álcool ceroso, né? Álcool devido à presença da hidroxila, a gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre a estrutura depois. De cor clara ou branca e na temperatura ambiente encontra-se no estado sólido. Encontrado no hortelã. Ele é famoso por suas propriedades anestésicas, anti-inflamatórias, além de ser amplamente usado para combater inflamações na garganta, tá? Outro princípio ativo presente no hortelã é a mentona. Mentona se caracteriza pela presença desse grupo funcional na estrutura, tá? Ela é uma cetona acíclica, líquida, oleosa, e que tem odor de menta, né, aquele cheirinho lá do hortelã que a gente conhece, ocorre na forma levógera na hortelã e pode ser obtida sinteticamente pela oxidação do mentol. Aqui algumas características desses princípios ativos. Professora, então só hormônio e chá que a gente tem compostos orgânicos? Que nada, olha só, a gente também tem compostos orgânicos no chocolate. Quem não gosta do chocolate, hein? Eu, particularmente, adoro. Estou tentando substituir aqueles com
com uma concentração maior de cacau, né? Mas é difícil, eu entendo. Então, gente, se você observar aqui, né, eu trouxe duas das muitas substâncias presentes no chocolate, tá? Que é a feniletilamina, difícil falar, né? Mas vocês também vão aprender. E o triptofano, tá? São duas substâncias importantes e presentes no chocolate. Lembrando que essas duas substâncias, por exemplo, são aquelas que conferem a sensação de bem-estar. Aquele bem-estar que a gente sente quando come o chocolate, né? Quando é possível comer aquele chocolate. Aí você vai me perguntar o seguinte: a senhora já apresentou várias substâncias aqui, não foi? Já apresentei pelo menos 4, né? Rapidinho na aula já apresentei 4. Isso se deve, mais especificamente, por conta desse elemento carbono. Por isso que os compostos orgânicos, a gente tem uma quantidade tão grande dessas substâncias. Porque o elemento carbono, ele tem uma característica, ele tem várias, mas uma delas é importantíssima para esse número tão grande de compostos, que é a tetravalência, né? A quantidade de ligações que o carbono pode fazer. Então, como ele pode fazer 4 ligações, ela pode ser simples, dupla, tripla, né? A gente já viu isso lá no primeiro ano. Então, como ele é capaz de fazer essas ligações, ele pode se ligar de diversas maneiras e formar várias substâncias. E essas substâncias a gente chama dos compostos orgânicos que a gente está trabalhando aqui, tá bom? Bora falar agora um pouquinho da importância da química orgânica no nosso dia a dia. Olha só. Então, os compostos de carbono são os principais constituintes dos fármacos, tá? Então, se você fizer uma pesquisa aí, vai que você tenha curiosidade aí, né, de pesquisar. Quais são as substâncias que mais produzem remédios, fármacos? Você vai olhar disparado, os compostos orgânicos estão em grande número, tá? Na agricultura, né, a gente tem também uma infinidade de substâncias que auxiliam, né, para que a agricultura seja o que ela é hoje, como pesticidas, né, e tudo mais. Bioquímica nem se fala, né, que é essa combinação da química com a biologia, né, do que a química pode oferecer para que a gente possa desenvolver processos biológicos também. E os químicos cooperam com os físicos e os matemáticos para entender como as moléculas se comportam e como os biólogos a compreendem, como as moléculas determinam os processos da vida. Então, aqui a gente também tem uma combinação de possibilidades, né, do quanto a química orgânica é importante. Eu poderia passar mais uma aula falando, né, da importância da química, mas a gente vai avançar um pouquinho mais, e aí eu quero falar de um assunto importante para vocês, que é a automedicação, tá? Quero encerrar a aula de hoje falando sobre isso. Muito tem se falado desse assunto. Na verdade, ele já é muito antigo, mas agora está super em alta, né, essa questão da automedicação. E eu quero começar falando de automedicação, tratando das fake news, tá, gente? Então, só um alerta. Fica atento. Não é porque chegou uma receita no seu WhatsApp de um remédio milagroso para tratar qualquer que seja a doença, desde Covid até malária, sabe Deus o quê? Não é porque chegou no seu WhatsApp que é verdade, tá, gente? Então, se você recebe uma mensagem de alguém, qualquer que seja a pessoa, verifica primeiro. A fake news hoje, ela está espalhada e a gente pode resolver isso. De que maneira? Com informação, tá? Então, se você recebe algo do tipo, pesquisa, se informa, vê se é verdade. Não saia distribuindo fake news, tá bom? Bora falar aqui da automedicação e aí eu trago para vocês o texto do Zanini, que ele diz o seguinte: o que é a automedicação, né? É uma denominação que compreende as diversas maneiras que uma pessoa decide qual medicamento e como e quando ele deve tomá-lo para amenizar os sintomas ou na busca da cura para uma doença ou alívio dos sintomas. Então, gente, automedicação nada mais é do que eu decidir tomar um remédio por conta própria, achando que eu vou resolver meu problema. Não pode, tá? Mas não é só porque não pode do nada, não, tá? Vou mostrar pra vocês por que é perigosíssimo a automedicação. Olha só, então a gente começa falando aqui desse gráfico que eu mostro pra vocês quais são os remédios mais consumidos de maneira aleatória, assim, do nada. Primeiro, analgésicos, 48%, primeiro lugar.
Anti-inflamatórios, 20%. Antialérgicos, 13%. Antibióticos, tem gente que toma antibiótico por conta própria, gente, 8%. E ansiolíticos, tarja preta, 3%, tá? Isso aqui é uma pesquisa dessa porcentagem. E aí eu quero agora mostrar para vocês o mais grave de tudo, que é o perigo da automedicação, tá? Por que que ela é tão perigosa? Olha só, primeiro, a automedicação pode agravar a doença, ao invés de melhorar, ela pode piorar. A automedicação pode te causar uma intoxicação, então você não sabe a quantidade, você não sabe o que está tomando, pode se intoxicar sim. A automedicação pode fazer com que os vírus e as bactérias fiquem mais resistentes aos medicamentos, então você, ao invés de estar tratando, você vai estar potencializando, fazendo com que aquela bactéria vire uma superbactéria, tá, gente? A automedicação pode causar a variação do efeito do remédio, ela pode te causar alergias, e ela também pode te levar à morte, tá, gente? Então, a automedicação é algo perigoso. Não faça. Procure um médico. Você que não tem médico aí na sua cidade ou na comunidade, procure um enfermeiro, um agente de saúde, alguém que possa te orientar. Não tome remédio por conta própria, gente. Não tome o remédio porque seu amigo, o seu tio, a sua mãe tomou, tá? Você precisa tomar cuidado porque a gente está falando aqui de drogas perigosas, que são, né, os medicamentos. Aqui eu coloco uma aspa bem grande também, coloco o nosso chazinho lá também na questão, tá, gente? O chá, não é porque só é chá, né, que a gente pode tomar assim discriminadamente, não, tá bom? A gente também tem que ter muito cuidado porque os chás, de uma forma geral, eles possuem muitos princípios ativos que às vezes são perigosos, tá? Então, muito cuidado com essa automedicação, seja ela dos medicamentos, seja ela também do chá, tá bom? Então, fico por aqui na aula de hoje, agora a gente vai para a dinâmica local interativa. Então, estão aí as questões. Vocês vão ficar com elas, daqui a pouquinho nós retornamos com o momento da interatividade. Até lá!
retornamos aqui para o momento da interatividade. Eu dei uma olhadinha ali no chat, vocês respondendo, mas eu estou aguardando mais interatividade aí de vocês, tá bom? Vamos participar, esse é o momento de participar. E as questões foram bem fáceis, eram, né, de cunho pessoal, vocês poderiam responder aí da maneira que tivessem entendido a aula, tá? Vou dar uma olhadinha no que vocês andam falando aí no chat, né? Começando com a Nicole. Ela falou melatonina, endorfina, ocitocina, serotonina e dopamina, né? Ela citou os hormônios aí da felicidade. A Thaísa falou ocitocina, parafinas e esse último eu não sei o que é, né? Do que ela escreveu. A Ana Carolina colocou amida, olha só, ela já foi além, né? Já tá falando um pouquinho das funções nitrogenadas. A Nara colocou ocitocina, serotonina, dopamina, melatonina, a noradrenalina, né? Colocou também os hormônios. A Renata falou a noradrenalina. A Ana Carolina colocou a amina também, né? Falando das funções nitrogenadas. O Levi colocou que a 2 estuda os compostos formados a partir do carbono. Legal, a resposta. O Eric, letra A, mas nem é de alternativa, né? Nenhuma das questões é de alternativa, hein, gente? São questões subjetivas, vocês iam descrever ali a resposta. Leison colocou estudar os compostos eucarbono. Laisa não respondeu, né? Resposta pessoal, né? Como a Darlinda comentou aí. Giovana colocou citocina, serotonina, melatonina, endorfina e noradrenalina. O Anderson colocou aí como resposta estudos compostos formados a partir do carbono. João Paulo colocou que a química orgânica estuda os compostos que são derivados do carbono. Aí essa palavrinha derivado já fica um pouquinho, né, fora, tá? Mas aí depois a gente pode explicar um pouquinho mais. A Larissa colocou melatonina, endorfina, ocitocina, serotonina, noradrenalina e dopamina. Maite colocou, são compostos formados por carbono. Rayane colocou que a segunda questão é o estudo dos compostos do carbono. Que mais? Wellington, né? O que o Wellington aí respondeu? Serotonina, dopamina, melatonina, noradrenalina. Quem mais? Ângela, né? Colocou que a segunda questão, a química orgânica estuda os compostos formados do carbono. Olha, boas respostas aí. O Carlos também respondeu dopamina, endorfina, melatonina, ocitocina e serotonina. Vocês poderiam ter colocado outros compostos também, né? Como, por exemplo, os presentes no chocolate, o triptofano, a fenilalanina. Cris colocou endorfina, tá, gente? Ocitocina, serotonina, tá? Noradrenalina e dopamina e melatonina. Que mais? Acho que é Misma, né? Colocou o ramo da química que estuda os compostos de carbono. Que mais? Não é de alternativas, tá, gente? É para responder direitinho aí. O Vitor colocou que é estudo que se aprofunda nos compostos presentes do carbono. Que mais? Não é de alternativa, é para responder, tá? Acho que só, né? Pelo que a gente tem aqui de respostas. Podemos ir para as respostas? Vamos lá, então, corrigir? Prestem atenção, como eu já falei, são questões pessoais. Eu vou dar aqui algumas sugestões do que vocês poderiam ter respondido, tá? Na aula de hoje foi explicado sobre vários compostos orgânicos. Liste aqueles que você conhece. Como eu falei, pode avançar, colocar a resposta. É pessoal, mas aí você poderia citar. O aluno pode citar compostos orgânicos encontrados no seu dia a dia, como os polímeros, os plásticos, de uma forma geral, tinta, tecido, medicamentos. Aí vocês colocaram, né, os hormônios, noradrenalina, endorfina, poderia também o mentol, né, a mentona que eu mostrei na aula do chá. Vocês poderiam ter colocado qualquer um desses compostos, tá? Poderiam ter pesquisado, eu coloquei aqui como sugestão, né, pesquisado na rede mundial, os compostos orgânicos utilizados em nossa sociedade.
É uma boa pesquisa, por exemplo, depois aí quem está ocioso à tarde, dá uma pesquisada na indústria química, principalmente a indústria de alimentos e a indústria de fármacos. Pesquisa um pouquinho, vê o quanto os compostos orgânicos são importantes, né? O desenvolvimento de novos sintéticos, de novas substâncias é importante para o desenvolvimento da nossa sociedade de uma forma geral, tá? Vamos para a segunda? Olha só. Baseado no que foi apresentado na aula, o que você compreende por química orgânica? E aí eu acho que todos acertaram, todos que responderam acertaram. Vocês poderiam ter colocado com suas palavras, né? É o ramo da química que estuda os compostos que contêm carbono, que são chamados de compostos orgânicos. A química tem várias divisões. A química orgânica, né? O estudo da química orgânica é muito importante para compreender o avanço tecnológico da nossa sociedade. Tá bom, gente? Parabéns a todos aí que participaram da interatividade desse momento que é tão importante. Pena que foi rápida a aula, né? Só que amanhã a gente tem mais aula de química com mais atividades falando um pouquinho sobre essa introdução ao estudo da química. Eu aguardo vocês. Chama o colega para assistir a aula também amanhã, para participar desse momento da interatividade, tá bom? Um grande abraço. Vocês vão ficar agora com a aula de física e amanhã a gente se vê. Tchau, tchau. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Física. Meu nome é William Costa e hoje eu serei o seu professor de Física. Bom, hoje nós vamos começar a explorar aí o mundo da eletricidade, tá certo? E nós já vamos definir o que é a eletricidade. Veja só, a eletricidade é a área da física responsável pelo estudo dos fenômenos associados às cargas elétricas. Então, o nosso objetivo hoje vai ser entender exatamente o que são essas cargas elétricas. Então, tudo que envolver essa carga elétrica, que nós vamos já conhecer, é chamado de eletricidade, tá certo? É estudado pela eletricidade. A palavra eletricidade, ela deriva aí da palavra elétron, que significava âmbar. Âmbar é essa figurinha aí, olha, que você está vendo, era um material resinoso, tá certo? Dessa coloração amarela, tá certo? E aí, o que acontecia com o âmbar? Quando você esfregava, atritava o âmbar com lã, por exemplo, esse âmbar começava a atrair pequenos objetos. E aí, começou-se a despertar curiosidade sobre os fenômenos elétricos, né? A partir dessa pedra aí, que é chamada de âmbar, tá certo? Bom, o estudo da eletricidade, ele se divide em três partes. A primeira é a eletrostática, veja só. Na eletrostática, nós temos as cargas elétricas em repouso, tá certo? Então, nós vamos estudar as cargas elétricas estáticas. É a primeira parte que nós vamos explorar a partir de hoje. Mas também a eletricidade é dividida ainda em eletrodinâmica. Na eletrodinâmica, as cargas estão em movimento. Nós vamos aprender futuramente um conceito que é o conceito de corrente elétrica, tá certo? Que a corrente elétrica é exatamente essas cargas em movimento. Bom, e nós temos também uma última divisão, que é o eletromagnetismo, que vai fundir aí os fenômenos elétricos, que nós vamos começar a estudar a partir de hoje, com os fenômenos magnéticos, tá certo? Então, assim está dividida a eletricidade. Mas para entender um pouquinho aí do que nós vamos estudar, nós vamos agora conhecer quais são os materiais que nós vamos utilizar, tá certo? Quais os materiais, nós vamos classificar os materiais que serão utilizados a partir de hoje ao longo de toda a nossa jornada aqui estudando eletricidade. O primeiro tipo de material são os condutores. Veja só, os condutores são os materiais que permitem o trânsito das partículas que possuem carga elétrica, permitem o trânsito com maior facilidade, tá certo? Então, nos condutores, olha, nós temos aí como exemplo principalmente os metais, não é? Os metais são bons condutores de corrente elétrica, bons condutores de partículas
portadoras de carga elétrica, tá certo? Então, nos condutores, quando eu aplico uma corrente num condutor, essas cargas elétricas elas vão se espalhar por toda a superfície do condutor, tá certo? Então, as cargas elétricas se espalham. Ao contrário dos isolantes. Nos isolantes, nós já não temos esse trânsito tão facilitado, tá certo? Então, veja só os isolantes, olha. Nos isolantes, nós temos os materiais que não permitem as partículas portadoras de carga elétrica se movimentarem com certa facilidade, tá certo? Esses isolantes também são conhecidos como dielétrico. Um exemplo de isolante, nós temos aí a borracha, a madeira seca, o isopor e o vidro. A borracha, inclusive, é o que envolve o fio de cobre, né? O fio de cobre que conduz ali a corrente elétrica, aquele que a gente vê no poste, o núcleo dele ali é formado por cobre. O cobre é um metal, por isso um bom condutor. Mas ele é envolvido por borracha. Essa borracha aí é um isolante. Para quê? Porque no isolante a carga elétrica ela não se espalha com facilidade como no condutor. E nós temos também os materiais que são os semicondutores. Nos semicondutores, eles têm propriedades intermediárias entre os condutores e os isolantes. Os exemplos é o silício e o germânio, tá certo? Então aí, olha, nós temos, o que tem que ficar aí? Condutores. Quando eu aplico uma corrente elétrica, adiciono carga na superfície de um condutor, essas cargas vão se espalhar por toda a superfície. Já no isolante não, elas vão ficar ali no cantinho onde você colocou essas cargas elétricas, tá certo? Então, tem que se ligar aí quando eu tenho um condutor, quando eu tenho um isolante. Isso é muito importante, hein? Bom, agora nós vamos investigar o que é essa carga elétrica que eu venho falando desde o início, não é? A carga elétrica é o seguinte, olha, veja só. Nós temos aí a constituição da matéria. A matéria, ela é constituída por moléculas e essas moléculas por átomos, não é? Esses átomos, ele também é constituído de 3 partículas menores, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons e os nêutrons, eles ficam lá no núcleo, e os elétrons, eles ficam na eletrosfera. Essa eletrosfera é como se fosse uma órbita, os elétrons ficam, digamos assim, girando em torno do núcleo, tá certo? Então tá aí, olha, os átomos são formados por um núcleo, onde ficam os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera, onde ficam os elétrons. Vamos ver aí o modelo de átomo, olha, veja só. Então tá aí, elétrons, prótons e nêutrons, tá certo? No núcleo aí nós temos os prótons e os nêutrons e na eletrosfera nós temos aqui os elétrons, olha. Você pode observar aqui, olha, os elétrons na eletrosfera, tá certo? Esses elétrons e os prótons, eles são importantes. Por quê? Porque eles que são as partículas que são portadoras de carga elétrica. Ou seja, para explicar o fenômeno elétrico que nós vamos estudar, nós precisamos conhecer o próton e o elétron. Essas duas partículas são responsáveis pela matéria se eletrizar, tá certo? Só que veja só, os prótons e os elétrons, eles têm comportamentos diferentes, o que vai definir para a gente o sinal da carga do próton e o sinal da carga do elétron. Veja o experimento, olha. Nós lançamos aí, olha, um próton, um elétron e um nêutron num campo elétrico aí, olha. O que acontece com o próton? O próton vai para um lado, tá aqui, olha, o próton foi para um lado, ao passo que o elétron foi para o outro, não é? Ou seja, prótons e elétrons, eles têm propriedades distintas, tá certo? Essa propriedade nós vamos chamar de carga elétrica. Os prótons possuem carga elétrica positiva e os elétrons possuem carga elétrica negativa. Então, veja só, olha, aqui é importante. Prótons possuem carga elétrica positiva e os elétrons possuem carga elétrica negativa. E os nêutrons? Os nêutrons não possuem carga elétrica, tá certo? Tem que fixar. Por quê? Para saber se um corpo vai ficar eletrizado positivo ou negativo, nós vamos ter que definir em função dessas partículas. Então, você vai lembrar, elétrons, carga negativa, prótons, carga positiva e nêutron. Nêutron não tem carga elétrica, tá certo? Bom, o próton e o elétron, eles têm um valor de carga que é igualzinho, tá certo? O valor é idêntico, nós chamamos de valor absoluto.
Por quê? Porque o que muda de um para o outro vai ser o sinal, mas o valor de carga elétrica é o mesmo. Veja só, nós temos aí, olha, o valor de carga elétrica é chamada de carga elementar. Essa carga elementar tem esse valor, olha, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Coulombs é a nossa unidade de medida para cargas elétricas. Veja só, nós temos até uma foto aí, nós trouxemos uma foto do coulomb para vocês. Aí nós temos a unidade de carga elétrica. Só que o coulomb, ele é uma unidade muito grande. Como você está vendo aí, a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, normalmente, nós vamos utilizar os submúltiplos do coulomb, que é o milicoulomb, o microcoulomb e o nanocoulomb, tá certo? Isso é importante, veja só. Por quê? Porque a carga, a unidade coulomb, ela foi definida em termos da densidade da corrente elétrica, no caso, que é medida em amperes. Por isso que o valor vai ser muito alto e aí nós vamos ter que utilizar os submúltiplos aí do coulomb, tá certo? Então vamos só recapitular aqui, gente. Olha só. Prótons, elétrons, eles têm cargas de naturezas distintas. O elétron é negativo e o próton é positivo, tá certo? Mas, professor, o senhor falou aí sobre a questão de quando um corpo vai ser positivo e quando um corpo vai ser negativo. Veja só, um corpo ele está neutro quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, um átomo de hidrogênio que tem um próton e um elétron, ele está eletricamente neutro. Por quê? Porque o número de prótons é igualzinho ao número de elétrons, beleza? Quando ele não está neutro, ou seja, quando o número de prótons é diferente do número de elétrons, nós vamos dizer que o corpo está eletrizado. Então, quando ele está eletrizado, número de prótons diferente do número de elétrons. E quando ele vai estar positivo? Ele vai estar positivo quando ele tem mais carga positiva, não é? Ou seja, o número de prótons é maior que o número de elétrons. E quando ele está negativo? Quando ele tem mais carga negativa. Ou seja, o número de prótons é menor que o número de elétrons. Tá certo? Você percebe aí que toda a carga elétrica ela é definida em função dessa carga elementar, não é? Agora, se eu posso contar o número de prótons e o número de elétrons, eu vou dizer que essa quantidade de carga elétrica ela é quantizada. O que é quantizada? Eu tenho pequenos pacotes de carga elétrica que eu posso determinar o valor. O valor vai ser sempre um múltiplo da carga elementar. Veja só. Então, nós temos aí, quando eu quero determinar a quantidade de carga existente num corpo, eu vou utilizar a seguinte expressão, olha. Quantidade de carga elétrica, que é a letra Q, é o número de portadores de carga, ou seja, prótons ou elétrons, vezes a carga elementar, tá certo? Então, essa daqui é a equação para determinar a quantidade de carga elétrica do corpo. Lembre, a carga elementar ela tem um valor, olha, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, tá certo? E essa quantidade de carga elétrica vai ser medida em coulombs. Coulombs denotado pela letra C maiúscula, tá certo? Então tá aí, olha, pessoal, nós vimos aí como determinar a quantidade de carga de um corpo. Para determinar a quantidade de carga de um corpo, Q igual a N vezes E, tá certo? N é o número de portadores de carga e E é a carga elementar. Carga elementar tem que ficar fixo na sua mente, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Agora preste muita atenção que nós vamos aplicar em um exemplo essa equação. Veja só. Um pequeno pedaço de alumínio possui, em sua composição atômica, 5,0 vezes 10 elevado a 20 prótons e 2,0 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Então, veja só, olha, ele diz para mim o número de portadores de carga positiva, que é o número de prótons, que vale 5,0 vezes 10 elevado a 20 prótons. Vou anotar aqui para raciocinar com eles, tá certo? E o número de elétrons é 2,0 vezes 10 elevado a 20, né? 2,0 vezes 10 elevado a 20 elétrons.
Então, veja só, ele diz o seguinte, olha, letra A, sua carga positiva. Se ele quer a sua carga positiva, eu vou utilizar o número de prótons ou o número de elétrons? Quem é positivo, prótons ou elétrons? Prótons, não é verdade? Então, para a letra A, o nosso N lá da equação vai ser o número de prótons, tá certo? Para a letra B, nós teremos o número de elétrons. Por quê? Porque ele quer a sua carga negativa. Então, vamos ver aí a resposta da letra A. Na letra A, nós temos o seguinte, olha, Q igual a N vezes E. Como eu disse, olha, nós vamos utilizar aqui o número de prótons, não é? 5,0 vezes 10 elevado a 20, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Olha, essa multiplicação aqui é comum vocês errarem, mas vocês não podem mais errar. Você vai combinar aqui na multiplicação número com número, potência com potência. Então, você vai fazer 5,0 vezes 1,6. Deu quanto? 8. 5,0 vezes 1,6, 8. Aí, potência com potência. 10 elevado a 20 vezes 10 elevado a menos 19. Repete a base, olha, que é o 10. E somos expoentes. Somos expoentes. É 20 o primeiro expoente, mais o segundo expoente, que é menos 19. 20 mais com menos, menos. 20 menos 19, 1. Então, o expoente aqui, olha, é o 1, tá certo? Só que ele não aparece, não é? E aí eu tenho, para finalizar a conta, 80 vezes 10. 80 vezes 10, 80 coulombs. Então, tá aí a letra A. Vamos para a letra B. Na letra B, ele quer a quantidade de carga negativa, não é verdade? Para a quantidade de carga negativa, nós vamos utilizar o número de elétrons vezes a carga elementar. Olha só, a carga elementar do elétron é negativa, lembra? Já vai aparecer aqui o negativo, olha. Então, de novo, olha, 2 vezes menos 1,6, menos 3,2. Multiplicação de potência de mesma base. Nós já vimos na anterior que dá 10, não é? Menos 3,2 vezes 10 vai dar menos 32 coulombs. E na letra C, ele quer saber a quantidade total de carga elétrica. Ora, se eu tenho uma quantidade de carga elétrica que é 80 coulombs positivo, não é? E eu tenho uma quantidade de carga elétrica negativa de menos 32 coulombs aí no corpo. O que eu vou fazer? Eu vou somar os dois. Então, a quantidade total de carga elétrica vai ser 48 coulombs, porque basta somar os dois, não é? Somar aí você tem que entender como uma soma algébrica. O que é uma soma algébrica? Você vai considerar o sinal das cargas, tá certo? Soma algébrica. Quando ele não quiser que você considere o sinal das cargas, ele vai colocar essas cargas em módulo, que nós vamos ver algumas situações no futuro, beleza? Então isso era o que a gente tinha para apresentar hoje e vamos agora para a nossa dinâmica local interativa. Primeira questão, olha só, ele está perguntando quais são as partículas elementares do átomo que são responsáveis pela natureza da carga elétrica e qual sua unidade de medida. Que unidade de medida de quem? Da carga elétrica também, beleza? Na segunda questão, é uma questão bem parecida com a que a gente acabou de resolver. Mostrem aí as contas e coloquem ali no chat para interagir com a gente, aguardando aí a resposta de vocês. Até daqui a pouco.
E aí, pessoal, nós estamos de volta aí para conferir o que vocês responderam aí nas nossas questões, né? São questões bem simples para a gente começar a treinar e começar a verificar se vocês entenderam aí o conteúdo. Vamos verificar as respostas aí. Veja só, o Micael, ou Micaela, prótons, elétrons e nêutrons, essa deve ser a primeira questão, não é? Francisco colocou que a primeira é prótons, elétrons, e a unidade de medida é o Coulomb. Olha, já divergiu aí. Vamos ver o Kleber. O Kleber colocou que é prótons e elétrons e a unidade de medida é o Coulomb. Muito bem. O João Pedro colocou elétron. Simples, direto. A Tamílis colocou prótons, elétrons e nêutrons. O Daniel Mendonça, prótons, elétrons e nêutrons. Unidade de medida é o Coulomb. A Nara Késia colocou elétrons, negativo. O Paulo Sérgio colocou prótons e elétrons e a unidade de medida é o Coulomb, representada pela letra C maiúscula. Muito bem. Patrícia colocou prótons e elétrons. O Ryan, questão 1, prótons e elétrons e a unidade de medida é o Coulomb. A Alana colocou elétrons e prótons. Muito bem. Quem mais? A Maria colocou prótons e elétrons e a unidade de medida é o Coulomb, representada pela letra C. Muito bem, a Nara complementou a resposta e disse que o nêutron não tem carga. Isabel colocou... Não. A Cássia colocou o Coulomb, não é? E o Marcelino colocou a letra B. Bom, tá todo mundo aí, né, divergindo e tal. Na primeira questão, de fato, tem uma pegadinha, tá certo? Alguns alunos ali, dá para observar no chat, que vocês sacaram qual é a pegadinha. Veja só, que diz a questão 1. Quais são as partículas elementares do átomo que são responsáveis pela natureza da carga elétrica? E qual sua unidade de medida? Olha, a resposta é o seguinte, olha. As partículas elementares do átomo, se eu só parasse aí na pergunta, seria prótons, elétrons e nêutrons. Só que eu disse o seguinte, olha, eu qualifiquei aí partículas elementares do átomo, né? Eu disse o seguinte, olha, que são responsáveis pela natureza da carga elétrica. Então, eu quero saber só as que são responsáveis pela natureza da carga elétrica. Quais são? Prótons e elétrons. Prótons têm carga positiva, elétrons têm carga negativa. E qual é a unidade de medida de carga elétrica? É o Coulomb, denotado pela letra C maiúscula. Tá certo? Olha, essa questão é bem importante, pessoal, porque é a partir aí, olha, do próton e do elétron que a gente determina a quantidade de carga elétrica que possui num corpo. Para eu dizer que um corpo está eletrizado positivamente, eu vou ter que definir em função dos elétrons, tá certo? Por quê? Lembra do desenho do átomo? Quando eu tenho os elétrons ali na eletrosfera, o que acontece? É mais fácil eu retirar um elétron do que um próton.
É mais fácil o átomo perder ou ganhar elétrons, tá certo? Porque o próton está lá no núcleo e os elétrons não, estão aqui, olha, na eletrosfera. Então, esses elétrons que estão aqui, ele pode se perder aí num processo de eletrização, que é o que nós vamos aprender no futuro. Quando ele perde elétrons, ele fica com excesso de carga positiva, porque ele perdeu elétrons, ele perdeu carga negativa. Logo, o meu corpo vai estar positivamente eletrizado. E quando ele está negativamente eletrizado? Quando ele ganha elétrons. Quando ele ganha elétrons, ele tem um excesso de carga negativa. Se ele tem excesso de carga negativa, ele vai ficar negativamente eletrizado. Então, no futuro, vocês têm que raciocinar em função dos elétrons. Perdeu elétrons, diminuiu a carga negativa. Se ele tem falta de carga negativa, ele está positivo. Ganhou elétrons, ele tem excesso de carga negativa, então ele está negativo. Beleza? É assim que você tem que raciocinar. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos o seguinte, olha. Um pequeno pedaço de cobre possui em sua composição atômica 4 vezes 10 elevado a 20 prótons e 3 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Sendo a carga elétrica elementar E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, calcule, letra A, sua carga elétrica positiva. Nós já vimos aí, olha, como resolve esse tipo de exercício. Sua carga elétrica positiva, nós vamos utilizar o número de prótons ou o número de elétrons? Vamos utilizar o número de prótons, tá certo? Então, na letra A, o N da nossa equação vai valer 4 vezes 10 elevado a 20. Veja só, tá aí, olha, para você, 4 vezes 10 elevado a 20 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aqui nós temos de novo, olha, número com número, potência com potência, tá certo? 4 vezes 1,6, 6,4. 10 elevado a 20 vezes 10 elevado a menos 19, nós já vimos que dá 10, não é? 6,4 vezes 10, 64 coulombs. Aqui nós utilizamos, olha, o número de prótons, tá certo? Por quê? Porque ele quer a carga positiva. Na letra B, ele quer a quantidade de carga negativa, então nós vamos utilizar o número de elétrons. Número de elétrons, lá no enunciado, 3 vezes 10 elevado a 20. E a carga elementar do elétron é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 3 vezes menos 1,6, menos 4,8. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, que é o 10. Soma os expoentes, ó, é 20 mais menos 19. 20 mais menos 19 é uma subtração. 20 menos 19 dá 1. 4,8 vezes 10, menos 48 coulombs. Então, tá aí. Essa é a resposta da letra B. Não esqueça de revisar todo o conteúdo que nós vimos hoje, tá certo? Não esqueça de revisar. Fique em casa, use máscara. E eu agradeço a participação de todos na aula de hoje e até a próxima.